Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem, salve Maria Imaculada. Na catequese dessa noite, eu quero falar sobre um assunto muito importante relacionado à nossa Igreja Santa Católica, Apostólica e Romana, que é a questão do celibato dos padres e dos bispos. Há algumas pessoas que dizem que isso não deveria existir porque os apóstolos eles eram casados e etc, etc, etc. Mas, poxa, nós vemos lá nas cartas de São Paulo, sobretudo nas cartas aos Coríntios, ele mesmo, São Paulo apóstolo, dizendo que ele era celibatário, porque ele viu o celibato como uma maneira mais despojada de ser em Cristo. Ele se via mais livre para poder servir a Cristo na pessoa dos irmãos e não ficar preso somente a um amor, senão por meio do celibato ele ter a capacidade de amar a todos, de uma forma fraterna. Existem estudos antiquíssimos que diz sobre a veracidade do celibato dos apóstolos. No próprio Evangelho de São Mateus, se não me falha a memória, São Pedro fala com o próprio Jesus: Veja só, Jesus, veja só, Senhor, nós deixamos tudo por causa do Senhor. Lembrando que São Pedro era casado. Como que a gente sabe que ele era casado? Porque Jesus curou a sogra dele. E ele então, nessa situação, nessa passagem, ele fala: Nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que Jesus responde? Aqueles que deixaram casas, família, esposas, filhos por causa de mim, receberá a glória eterna. Receberá receberá tantas vezes mais do que recebe está recebendo aqui na terra. Então veja, São Pedro, o primeiro Papa, ele foi celibatário. Ele deixou tudo. Não somente eles, outros apóstolos também. Eles deixaram tudo, inclusive família, esposa, para poder seguir nosso Jesus Cristo mais de perto. Até mesmo entre os sucessores dos apóstolos, existiu o celibato, mesmo habitando é, debaixo do mesmo teto com com a esposa. Eles faziam eles combinavam, eles faziam o voto de, bom, vamos viver juntos, mas vamos ser celibatários. Nós não iremos ter relações sexuais uns com os outros. Então, minha gente, o celibato dos padres e dos bispos vem desde a igreja primitiva, vem desde os primórdios do cristianismo. Desde os primórdios do cristianismo. E temos também a base bíblica, a qual eu citei, falando acerca do, 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 do celibato. Esse livro aqui, de um padre jesuíta chamado R. Paiva, chamado Catecismo Católico Bíblico em Perguntas e Respostas, da editora Loyola, ele é muito explicativo, ele é muito didático em relação a isso que eu estou falando nessa catequese. Eu vou ler para vocês aqui o porquê o celibato dos padres e bispos é mantido na Igreja Católica Apostólica Romana. E ele vai tocar também aqui acerca do celibato na Igreja Católica do Oriente. Aí então vai esclarecer bastante. Ele diz assim: por livre decisão, veja só, o celibato ele é feito por livre, ele é vivido por livre decisão. Ninguém obriga ninguém a ser padre. Ninguém obriga, a igreja não obriga o homem, ou a mulher no caso que quer ser freira a abraçar o celibato. Por livre decisão, aprovada pela sua experiência histórica e pela vivência de seus santos, olha,
vivência histórica, pela vivência de seus santos. A igreja, com o passar do tempo, com o passar da história, ela foi vendo o quão santo, o tanto de bem que o celibato causa. O celibato é um dom de Deus para a igreja. Pela vivência de seus santos, a igreja romana não só estimula e abençoa os que querem viver esta vocação. Veja, minha gente, celibato trata-se de vocação, tá? Tem gente que não tem vocação para o celibato. Então não adianta querer viver o celibato no sentido de ser padre, de ser freira, porque não vai conseguir, não tem vocação para aquilo. Deus não o chamou para aquela vocação específica. Mas escolhe só entre eles seus presbíteros e bispos. Lei do celibato eclesiástico. Nas igrejas do Oriente cristão, os bispos devem ser escolhidos entre o clero celibatário. Ou seja, o bispo, na Igreja Católica do Oriente, ele tem que ser celibatário. Ele tem que ser celibatário, ele não pode ser casado. Então, por isso que ele tem que ser escolhido dentre o clero celibatário para então ser sagrado bispo. O homem que se ordenar solteiro deve permanecer celibatário. No caso dos diáconos permanentes, né? Se a esposa do diácono permanente vem a falecer, ele tem, ou ele pede a permissão para ser ordenado padre, ou ele vive o seu celibato até o fim da sua vida. O homem casado que for ordenado padre não pode ser ordenado bispo. Isso aqui na Igreja Católica do Oriente. O homem casado que for ordenado padre não pode ser, de modo algum, sagrado bispo, porque o bispo ele tem de ser celibatário na Igreja Católica do Oriente. Sendo uma lei sua, inspirada no desejo de corresponder melhor ao que contempla no Evangelho, a Igreja Romana tem autoridade para desligar do cumprimento desta norma em casos especiais. Veja, minha gente, o celibato na Igreja Católica Apostólica Romana ele não é um dogma de fé, é uma disciplina. Como a Igreja recebeu de Jesus o poder das chaves, o poder de ligar e desligar no céu e na terra, em motivos especiais, a Igreja pode sim abrir exceções para essa questão do celibato. Então, minha gente, espero que vocês tenham compreendido a mensagem desta catequese e que ela os ajude a vivenciar melhor a fé católica e espero ter esclarecido a dúvida de vocês. Amém? Paz e bem, salve Maria Imaculada, tenham todos uma excelente noite, um bom descanso na presença de Deus e da Virgem Maria. Amém.